Pessoal, já deu start aqui na aula, já está gravando, tá ok. Deixa eu liberar aqui a tela. Eu já selecionei nossa pasta aqui, que hoje é o dia que eu mais ministro aula. Eu fico tarde até agora. Eu tô desde de tarde aqui. Só parei para lanchar. Deus o livre. Hoje é o dia. Não, é porque eu tenho uma turma aí que é de indústria, né? Aí o único horário que eles podem, né, que é de tarde, né? Então, aí desde a hora que eu chego até hoje foi só aula, hoje eu não trabalhei, não, foi só aula. Vamos lá então, gente, vamos parar de brincadeira, né? Então vamos lá. Última atividade, deixa eu lembrar aqui o que que foi. Ah, eu já pedi para a Laura colocar aqui, ó. Ela já deixou a material extra da atividade de hoje, tá? E da atividade 5. Essa é cálculo, viu? A de hoje, de novo, ela é administrativa, né? A única que é cálculo mesmo, e provavelmente vai ser a primeira e a última vez que vocês vão fazer, porque se você for trabalhar como projetista, eles já vão te dar um treinamento num software para você calcular. Isso se não tiver os cadistas lá, né, para trabalhar. É, e aí você vai só, ou vai te contratar, por exemplo, às vezes eles contratam vamos supor que o projeto ele ele é abaixo, né, de 800 kVA aí não necessariamente não precisa de um engenheiro eletricista para assinar, né? Já um eletrotécnico é o suficiente. É igual o que aconteceu comigo. É, eu trabalhei aí acho que foi CCC, né, ali Camargo Corrêa. Eu fiz um serviço lá para Camargo Corrêa, né, ali na Serra do Facão. E E aí eu só assinava mesmo. Tinha a equipe lá de cadista, né, que fazia os projetos. Tinha, aí como eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, né, até os laudos lá, o pessoal lá do SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, é que elaboravam lá a documentação. O pessoal lá da CIPA, né, como é uma empresa gigantesca, né, elaborava os documentos, eu só chegava lá metendo a caneta lá, né, e calculava nada, ou seja, talvez a única oportunidade que você vai ter de calcular vai ser aqui no curso, para você saber como que esse cálculo é elaborado, né? Como que ele é concebido. Então, eu já pedi já para deixar o material extra, né? Antes da aula rodar, para você já até já olhar o material, né? Igual da aula anterior aqui, né? Que é um exemplo lá de memorial descritivo, né, o passo a passo. Aí eu já deixei tudo, né, grifado para vocês verem o que foi acrescentado, né, que critérios que vocês têm que observar lá na hora, né? Assim vai ser o de projeto do CEP. O de projeto do CEP, ele é bem peculiar, se a gente utilizar a planta de situação, né? Então tem uns cálculos lá, aí eu já tenho até a pasta aqui guardada, né, que eu vou fornecer para vocês quando a gente chegar lá nesse momento, tá? Esses materiais extras aqui, ó, principalmente na UC, no módulo de CEP, eles são fundamentais, né? No módulo de CEP, você praticamente não tem livro, livro didático, e a maioria dos livros didáticos que tem eles são dedicados mesmo ou ao ensino superior ou pós-graduação, ou seja, eles têm conhecimento que não é assim, é conhecimento fundamental, né, de modelagem, mas assim, não é um conhecimento prático no dia a dia que vai te ajudar a instalar alguma coisa, né, ou fazer uma análise ali, né? Aí geralmente e também você utiliza o Microsoft Project também por exemplo, em gestão da manutenção, eu vou comentar com vocês, né? Existe o Project, né? Tem até um software gratuito, mas eu já vou falar a real lá. Eu nunca vi empresa, eu só vi nos cursos lá, daqui e lá do IFG também, quando eu ministro aula lá, né, como professor convidado. Você só vê no curso, mas na real a empresa é muito mais vantagem. Ela compra, por exemplo, ela compra o pacote Office.
você pode utilizar, se você dá treinamento, né? Você utiliza o Teams, igual a gente está utilizando aqui, você utiliza os pacotes de escritório, né? Os pacotes de formulário, e tem para o mundo corporativo, né? Tem o Project, né? Que é para gerenciamento de equipe. É, tem alguns ali que tem aquelas teorias ali TGA, né? Teoria Geral de Administração, que aí tem os diagramas, né? Diagrama, acho que é de Gantt e alguns outros aí que eu nem me lembro mais o nome aí, mas é tudo administrativo e ainda mais hoje que a gente utiliza IA, né? Aí que fica mais incrementado. Então, ó, você já pode, Gilberto e Paulo, ó, já pode entrar nas pastas extra aqui de cada atividade, que aí elas já vão te dar um norte aqui antes mesmo da gente entrar na aula. Então, hoje é sobre a atividade 3. Vamos lá em situação. É uma situação de aprendizagem nova, viu? É isso mesmo, ó, a SAP 2, né? E a folha aqui. Então, deixa eu ver, a atividade 3 é uma outra SAP, né? Então, eu vou deixar a SAP e a própria folha de atividade dentro da página da pasta da atividade 3. TV3. Eu baixei, foi qual mesmo? Ah, não, baixei foi a 3, é a 2. Não é a atividade 3 que a gente tá. Não, tá certo, mano. Não é SAP 2. Ó, tá certo, ó, até me confundi aqui. Apaga. É a situação de aprendizagem 2 para atividade 3. Folha de resposta da 3. Ela é um Excel. Se eu não me engano, ele é semelhante a uma tarefa lá do Microsoft Project. Eu vou até fazer uma tangente aqui, ó, antes da gente iniciar a análise aqui. Fechar isso aqui. Só ter certeza do que é. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui, pessoal, esse diagrama aqui, ó, ele tá no Excel, mas assim, ele tá no Excel porque se a gente fosse usar aqui como aqui é uma instituição de ensino, né, não é, eu sei que o engenheiro aqui que assina como, né, que ele é contratado como engenheiro, né, no caso eu sou engenheiro, mas sou contratado como professor, né, ele deve ter acesso ao Project, né. Então, como o Project você precisa de um nível maior, de uma licença maior, né? Aí por isso que eles pegaram essa tabela e jogaram ela no Excel. Mas esse tipo de tabela aqui, geralmente, ele é rodado dentro do programa, né? O Project é para gerenciamento de projeto. Inclusive, a atividade anterior, a de memorial descritivo, por exemplo, você pode configurar ele e aí você gera o Word, né? A partir do programa gerenciador de projeto, que é o Microsoft Project. Inclusive, tem até pós-graduação para isso, né?
Então ele consegue, ele vai ser o programa que vai carregar a base de dados, né? Ele é como se fosse o Excel, o Excel não, aquele produto lá da Microsoft, esqueci o nome dele, é que ele gera banco de dados, né? Só que ele não gera o banco de dados propriamente dito, uma matriz, né? Ele gera esse banco de dados, mas ele também tem o software de gerenciamento. Então, basicamente o Microsoft Project, ele tem um software de gerenciamento, igual aqui no Senai, né? Nós temos um software aqui de gerenciamento, né? Dependendo da sua função, se você é um analista, né? Um analista de educação, é esse software de gerenciamento, que seria uma espécie de Microsoft Project, né? Só que ele é proprietário daqui, né? Ele gerencia as equipes, que as equipes são as salas, né? As turmas de técnico, as turmas de aprendizado, de graduação, de pós-graduação e por aí vai, né? Então, essas turmas aí você tem basicamente o software de gerenciamento. E esse software de gerenciamento ele tem um banco de dados ali, né, que tem vários algoritmos ali rodando nele para você, sei lá, você pode rodar a estatística de, sei lá, quantos alunos foram desistentes, quantos alunos finalizaram o curso, né? Notas, vários parâmetros nesse software de gerenciamento. Você pode literalmente, vários tipos de gráfico ali, gráfico de barra, né? Bem próximo, ele flerta ali com o Excel, né? Mas só que ele é muito maior do que o Excel, né? Inclusive, um. Não sei se vocês. Provavelmente o Theo deve ter falado isso, né? Porque era ele que estava ministrando lá na UC de segurança em eletricidade, geralmente eu começo a falar lá em instalações prediais, né, que é a infraestrutura, e eu finalizo falando desse assunto lá em segurança e eletricidade, que é o famoso prontuário das instalações elétricas, ou seja, é uma base de dados, que essa base de dados muito bem ela poderia ser gerenciável, né, ser dentro de um software, né, no caso aí do Project aí, ou de um software proprietário aí da empresa, né? E, por exemplo, é, o prontuário de instalações elétricas, você verifica se essa instalação, se essa indústria, ela tem projeto, quais os projetos que ela tem, né? Basicamente, se ela é uma indústria, ela tem o projeto civil, né? A parte civil, tem a parte arquitetônica, tem a parte ali de projeto na parte ali de engenharia de controle e automação, né, dos processos produtivos, parte de instrumentação, né, parte ali de chão de fábrica, dependendo da natureza do processo produtivo, né? Então, assim, é bem completo. Por exemplo, se você tem laudo, aí você precisa de o quê? Laudo de aterramento, você precisa do projeto de SPDA, o laudo de aterramento, tem um laudo que o Corpo de Bombeiros, o Bombeiro Civil pede, né? Que é o laudo sobre a resistência de aterramento, né? Dependendo da resistência de aterramento, eu tenho que fazer uma suplementação, ou seja, fazer um tratamento ali do solo, colocar mais hastes, né? Trocar as hastes, ou então, às vezes, algum cabeamento ali, ou na parte externa ali da edificação do SPDA, ele arrebentou, né? Ou então o que fica enterrado, que é mais difícil você descobrir, né? Que aí você tem que literalmente cavar a valeta, né? Mas você pega o terrômetro, faz essa análise ali, né? Até o terrômetro especializado, ele tem uma tecla de memória, né? Por exemplo, o alicate terrômetro, você vai lá, ele afere um ponto, aí você clica lá na tela, até essas calculadoras, essas aqui, ó, científica, tem a parte de estatística que ela faz isso aqui, ó. Você entra aqui no modo, né? Aí, se eu não me engano, é essa daqui, ó. Você entra nesse modo aí você consegue fazer cálculo de desvio padrão, por exemplo, né? Mediana, e outros cálculos aí, né? Na parte de estatística.
Aí eu vou mostrar um documento já pronto aí, que é aplicado aí, vamos dizer assim, na indústria. Eu vou lá na UC de, se eu não me engano, tá aqui. Tá em segurança de eletricidade, prontuários, ó. Vou pegar um semelhante a esse daqui, ó. E esse que eu vou mostrar para vocês, ele está em Excel, mas ele foi gerado no Project, aí com a base de dados, com tudo que foi levantado, porque geralmente você vai na empresa e, por exemplo, até a quantidade de funcionários que você tem, se esses funcionários, por exemplo, a função dele é eletricista, ele tem um curso de capacitação de eletricista? Não, não tem. Então, ou você vai gerar esse treinamento para ele, ou você vai pagar uma empresa para deixar ele em conformidade. Ah, o treinamento de NR10 dele, ele já passou dos 2 anos, né? Então vamos fazer a reciclagem. Vamos lá com o Departamento de Segurança do Trabalho, né? A CIPAT, né? Semana integrada. Vamos aproveitar essa semana integrada para palestras e dentro dessas palestras, o pessoal vai fazer a reciclagem lá de NR10, por exemplo, ou a reciclagem. Vamos supor que eles trabalham com movimentação de cargas, aí faz a reciclagem do NR11. Ah, trabalha com linha viva, então você faz a reciclagem, o treinamento com o cesto aéreo, né? E por aí vai. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar esse da Vivo aqui, ó. Lá embaixo onde tem o cronograma. Se eu não achar ele aqui, eu vou. Isso aqui é a juntada, a documentação, tá? De um projeto. Ó, aqui, ó. Ó, esse foi gerado no Project, tá? E aí também, aí na hora que você gera, ele é igual o programa lá de projeto, né? De, por exemplo, você executa o projeto lá no AutoCAD ou no Revit, né? No modo elétrica, aí você pede, eu quero esse aqui, o cronograma de ações, que basicamente é essa tarefa, né? É a tarefa da atividade 3. Isso aqui, ó, tem várias ações, ó, assinatura do contrato, mobilização de equipe, ó, reunião inicial do projeto, levantamento em campo, né, barra documentação, inclusive os itens genéricos, assim, gerais, que a gente viu lá na planilha de preço unitário, tá? Olha, fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente, fornecimento de informações e documentos pelas demais disciplinas ou setores, né, da área aí. Ah, eu preciso implantar, por exemplo, uma subestação. E essa subestação, ela é ao tempo. Então, para a linha de transmissão chegar nessa subestação, para ela converter, por exemplo, para 13.8, eu preciso de um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né? Aí o EIA-RIMA, ele geralmente, antigamente, ele era gerado pelo engenheiro, o ambiental, obviamente, né? E se eu não me engano, o engenheiro de produção, se eu não me engano, mas o ambiental com certeza é. Aí hoje em dia, eu não sei se o técnico tem essa atribuição. Acredito que não. Mas hoje em dia, o engenheiro eletricista, ele, depois das revisões, né, depois da última revisão, que é a 218 lá do CONFEA-CREA, uma das atribuições extras que ele tem agora é a ele pode fazer um estudo de impacto ambiental, né, desde que ele seja direcionado a a elétrica, ou seja, para a linha de transmissão, por exemplo, ele vai ver ali onde vai passar a linha de transmissão. Eu tenho, por exemplo, uma cultura, sei lá, de pinheiro, né?
Ou eu tenho o cerrado ali, né? Ah, então eu tenho que preservar, beleza, mas eu preciso passar a linha de energia. Aí de duas uma, né? Aí nesse estudo, ou você vai passar pelo local que está, né, que tá previsto, só que aí você vai ter que contratar uma empresa para retirar toda aquela capa, sei lá, vamos supor que dá 80 quilômetros, né? Toda aquela vegetação, eu não digo todos os 80 quilômetros, mas vamos supor que, sei lá, uns 5 quilômetros tem essa vegetação aí do cerrado que aí você não pode retirar, mas você tem que passar por ali, não tem como desviar. Aí o que que você vai fazer? Vai contratar uma empresa, essa empresa nesses 5 quilômetros vai te retirar toda a vegetação e vai realocar ela para uma vegetação ali próxima, para você não impactar no ambiente, aí no meio ambiente. Uma outra solução é você desviar para um outro. Sim, Paulo, pois não, pode falar. Ô, professor, eu tô observando o que você está dizendo aí, mas isso aí tudo a gente passa pela mão do CONAMA, né, para poder autorizar isso aí. Sim, 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 Mesmo sim. depois do Não, estudo ele. de impacto, se a gente for pegar essa árvore e remanejar, tem que ser dentro do mesmo ecossistema. Esse trem é danado, tá Então, um não, degrau aí, maior que nós, né, não, não? mas é aí no Cerrado mesmo, né? Só que em vez dela estar ali na linha divisada, né, onde vai passar a linha, aí você coloca ali na imediação ali. A Uhum. questão é você não pode retirar essa capa, né, é, Cobertura vegetal. Isso, ó, ótimo. Você não pode tirar essa cobertura vegetal e não deixar ela sem, né? Porque a vegetação ela protege aí, né? A desertificação, né? A desertificação acontece quando você retira a vegetação, por exemplo, o assoreamento, né? Acontece Sim, quando você tira a vegetação ali do leito do rio, né? E aí, o que que vai acontecer? Aí acontece o assoreamento e, assim, uma infinidade de coisas. Então, ou você remaneja para um outro local, ou então você desvia. Aí tem também o estudo de, né, impacto ali econômico, né? O que que fica mais barato? Você desviar tantos quilômetros, passar para um outro local que não dá esse BO, ou você fazer, aí vai ver os custos, né? Por isso que às vezes a implantação, por exemplo, de uma hidrelétrica nem se fala, né? Uma hidrelétrica, né? Ou, sei lá, uma termoelétrica, as linhas de transmissão, às vezes demora muito. Às vezes a obra, ela nem demora tanto assim. O que demora mais são os projetos, né? Os estudos que tem que fazer para tornar viável essa implantação, tá? Então, basicamente, ele é criado aí ele é feito nessa fase aí dentro de um software, né? Geralmente é o Microsoft Project, né? Eu sei que tem versões gratuitas, né? Mas eu confesso que eu mal mexi no Project, porque também não era minha função, eu era projetista e fiscal, né? De rede. E aí só o pessoal lá que mexia, né? Como se diz, eu só alimentava a base de dados dele lá, né? Aí, dentro do project, ele vai gerar, né, uma planilha. Aí é igual lá no programa de projeto, né? Ah, você quer ela em Excel, você quer ela em ponto .csv, né, que é quase o Excel aí, mas eu acredito que tem algumas diferenças aí, né? Então você escolhe a extensão, quer em Word, até em TXT eles geram isso, né? Que tinham os computadores antigos, mainframe, que tinha aquelas impressoras matriciais, né? Aí é aquela história, né? Eu não utiliza mais hoje, mas vai que uma hora você precisa, né? Então, eles deixam ali, até desabilita às vezes no software, né? Deixa ali aquela opção, né? Caso você precise, né? Mas geralmente ou é em Excel, né? Porque aí ele aproveita o poder aí das planilhas do Excel, né? Tem as extensões aí, igual essa aqui, ó, GPT Work, né? Que ela funciona. Nesse aqui, ela não funciona nesse arquivo, porque esse arquivo e se eu não me engano, ela é ponto XLS. Se eu não me engano, a extensão nova, eu acho que é XLSX, alguma coisa assim, né? Aí dependendo do tipo da extensão, algumas skills dele não funciona, né? É igual tá aqui, ó.
Esse prontuário, o que que aconteceu? A gente foi lá na estação rádio base da Vivo, né, por exemplo, dessa região aqui, né? Ou seja, num transmissor aí de sinal aí de celular. Daí esse transmissor, ele tem, né, alimentação de energia, tem a subestação, e aí você faz um checklist ali, né, com os itens lá da NR10, né? E, por exemplo, ó, aqui, aí lá no, esse daqui, ó, ele tá, a programação dele, ó, tá por mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Já desse daqui, ó, ele, cada quadradinho aqui, ele representa um dia, né? Ou seja, os 5 quadradinhos representam de segunda a sexta. Já nesse daqui, não, ele representa o mês. Aí você pode incrementar aqui, ó, programado, esse P é de programado e esse é de realizado. Então, sei lá, eu programei em janeiro e realizei em fevereiro. Ou eu programei no dia 1, né? E realizei no dia 2 e por aí vai, né? Basicamente, esse fluxo, né? Esse fluxo ele vai gerar essa organização aí no passo a passo, né? Aí nesse caso aqui, para esse específico aqui, ó, que foi gerado e convertido, né? A gente tem os itens de alta prioridade, né? Por exemplo, nível de risco, grau, nós temos os conceitos de grau de risco, né? Grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e por aí vai, né? Por exemplo, o responsável por essa instalação, ó, por exemplo, na inspeção, a gente verificou que o grupo motor gerador ele não estava numa sala adequada, né? Então, é uma prioridade alta. O grupo motor gerador, por exemplo, ele tem que estar numa sala que ela tem um tratamento acústico, que ele faz um barulho danado, né? Os gases de escape dele, eles têm que estar direcionados para fora do ambiente, já que ali onde fica o grupo motor gerador, ele é fechado, né? Então ele tem que ser liberado para fora, porque a combustão completa, né? Ela libera CO2 mais água. A incompleta, quando o motor ele está ruim, é monóxido de carbono mais água. Né? Tanto o CO2 como o monóxido de carbono é o produto da nossa respiração, né? A gente expira o CO2. Aí imagina você numa sala dessa, e isso aconteceu, não nessa, mas numa outra inspeção em que a gente fez, a gente encontrou que o grupo motor gerador estava, né, a parte lá de escape estava escapando, e o dióxido de carbono, dependendo se não tiver aquele cheiro ali do diesel ali, né, você nem sente. Aí às vezes você está lá e está imerso ali com dióxido de carbono, o que que vai acontecer? Vai acontecer a asfixia, que o pessoal chama asfixia química, né? Asfixia que você o quê? Aspira muito dióxido de carbono, que você tem que aspirar oxigênio, né? Aí ele limpa o sangue, né? E libera o dióxido de carbono. Aí imagina, falta oxigênio, você vai aspirando dióxido de carbono ou monóxido, né? Mas a pior é o dióxido, porque aí você não está sentindo, aí você vai sentir um sono, mas na verdade você está se asfixiando quimicamente. Não é aquela asfixia que você fica ali sem ar na hora, você fica doido, não. Ela é química mesmo. Aí você vai sentindo um sono. Ai, deixa eu descansar um pouquinho. Quando você acorda, você está lá olhando para Jesus, né? Ou dependendo, né? Se você for um mau garoto, você está lá vendo o Orochimaru, né? Então, né? Que você tem que fazer? Você tem que acionar o pessoal da operação de rede, né? E transferir para um local adequado. Nesse caso aqui, ela estava no local improvisado. Então, ó, sempre, aí você vai fazer, passando o checklist, né? Até finalizar esse checklist. Finalizou, aí você, ó, tem que fazer todos esses passo a passo aqui, né? Por exemplo, ó, colocar legenda de identificação na parte interna do quadro, no caso aqui não tinha, né? Colocar, ó, aqui essa aqui, por exemplo, ó, e quando é residência até que não, mas quando é empresa, você tem que colocar na tomada, se aquela tomada é 220, se ela é 110. Então tem vários critérios que você retira lá da NBR 5410. Se for um item lá
aterramento, né? Aí você tira da NBR 5419, né? De SPDA, né? Ou de aterramento. Aí tem também uma NBR que fala só sobre aterramento específico, né? Só na parte ali de aterramento. Então, e por exemplo, ó, esse item aqui, ó, ele também é um item de segurança lá da NR10, né? Então você tem que olhar todo esse passo a passo aqui, né? Depois que você programou, você realiza. Terminou a realização, aí o engenheiro vai lá novamente, faz uma inspeção, né? Lembra lá, é inspeção visual, né? Lá na NBR 5410 tem dois tipos de inspeção: inspeção visual e inspeção por ensaio, onde a gente utiliza equipamento. Por exemplo, o terrômetro para a gente verificar a resistência de terra lá da malha de aterramento. Então, a gente faz toda essa lista. A tarefa de vocês é a mesminha aqui, né? Eu vou até pegar aqui para a análise que eu fiz, para vocês entenderem aqui. Aí a pergunta que não quer calar, né? Professor, tem que ficar igualzinho que você fez? Não. Como o projeto é seu, do mesmo jeito aí que o do Gilberto e do Paulo deu valores diferentes, né? Um deu R$ 400.000, outro deu 1 milhão, né? Lá o cronograma, a planilha lá de preço unitário, do mesmo jeito aqui, ó, vou até dar um zoom aqui que aí fica melhor a nossa visualização. Isso aqui, ó, é que fique claro, pessoal, é que eu só quero falar AutoCAD. Eu tô com o AutoCAD na cabeça. É fazendo tanto desenho, né, que eu já o AutoCAD não sai da minha cabeça. O Project, ele faz isso automaticamente, tá? Essa aqui é uma tarefa pura e simplesmente para você entender, né, que o projeto aí, ele tem um passo a passo. Tem a primeira fase, né? Então, isso daqui, o project, até se você, né, programar aqui direitinho esse Excel aqui, dá para fazer isso, né? Mas eu preferiria, se fosse uma empresa, né? Se eu fosse do time aí né, de compra e de softwares aí, eu preferiria usar, né, e dar um treinamento para o pessoal de project, que aí ele não necessita de uma programação em cima, que se eu não me engano, acho que é Visual Basic, que é baseada a programação que fica lá na camada mais interna aqui do Excel, né? Se eu não me engano, acho que é VBA, né? Aí que fica claro que ele faz isso automaticamente aqui, né? Na hora que você gera lá, ele já gera essa planilha aqui, mas aí você vai ter que anotar, né? Por exemplo, assinou, criou a planilha de preços unitários, né? Enviou a proposta juntamente com o memorial descritivo. Aí eles aceitaram, né? Coloca lá, essa proposta vale, né? Igual eu falei na aula passada, vale 10 dias a contar do prazo de confirmação de recebimento do orçamento, né? Aí assinou o contrato. Para você assinar o contrato, é como se diz, você leva o quê? 10 segundos, 1 minuto, né? Mas às vezes nem isso não, né? Você demora mais para ler o contrato, para confirmar, né, lá na reunião, do que para assinar. Então, tem os pontos de interesse aqui, ó, que são o marco do projeto, ou seja, onde você assinou, aqui, ó, onde foi finalizar, foi a emissão, ó, inicial do projeto para aprovação, ó. Nesse ponto aqui, ó, no início aqui na, da oitava semana, né, no primeiro dia aqui da oitava semana, ó, foi feita a emissão, né, foi impresso a planta baixa, né, e as pranchas de projeto para aí entrar em aprovação, por exemplo, com a concessionária local, né, no nosso caso aqui é a Equatorial, né. Então, todo o marco de projeto, onde vai iniciar uma fase, aqui, se eu não me engano, acho que foi, ó, a emissão final do projeto para aprovação. Ou seja, aqui
foram feitas atualizações, né? E ele foi aprovado aqui, ó. Aí análise final pelo cliente. Aí quando são tarefas de terceiro, ou seja, o cliente em si, ou fornecedores, igual aqui, ó, análise inicial do tudo que é externo, ou seja, não é da própria Mega Projetos, a simbologia, a nomenclatura é em vermelho aqui, ó. Tudo que é azul, e aí é tarefa da equipe de projeto. Aí tem a equipe lá de projeto civil, tem a equipe de projeto elétrico. No caso, isso aqui só contempla elétrico, né? E alguns outros projetos aí. Ah, equipe de automação que configura uma máquina extrusora, por exemplo. Uma máquina extrusora lá que faz a cobertura do cabeamento lá da máquina de trançar fios, né? Que faz aqueles fios de alumínio com alma de aço, né? Que o do meio ali, o sexto, o sétimo fio é de aço, né? E os seis que circundam ele, né? Ele tem a proporção 1:6, né? Um de aço e 6 de alumínio. Então, aí essa máquina, ela pega os lingotes lá de alumínio, né? Estica, aí vai passando por vários roletes, né? Vai passando ali na produção. Depois ele vira um fio com uma determinada, tem um laser lá que passa, né? Ele fica com um determinado diâmetro. Depois ele vai para a máquina de trançar, né? Ele pega esses 6 fios com a alma de aço e trançam ele junto. Aí, por exemplo, esse fio, né, agora ele virou cabo, né? Primeiro você faz o fio, depois você trança para ele virar cabo. Aí vamos supor que esse cabo é um cabo protegido para uma rede multiplex de baixa tensão ou para uma rede compacta, né, de média tensão. Aí tem a máquina extrusora que vai literalmente derreter o plástico ali em volta. Aí depois que ele resfria, né? A extrusora ela vem, derrete o plástico, fica, passa por um molde ali, né? Passa pelo cabo e aí depois eles jogam água em cima, né? Água corrente para ele dar aquela resfriada. Depois que ele resfriou, aí tem uma impressora que ela vai e imprime ao longo do cabo, né? Por exemplo, os dados, né? Qual que é a capacidade de corrente, qual que é a bitola dele, né? Se ele é XLPE, se ele é 750 volts e por aí vai, né? Então, às vezes, o pessoal aí, os projetistas aí, né? O pessoal lá da automação, da engenharia de produção, vai fazer esse projeto aí para essas máquinas específicas aí, que é no caso aí da subestação aí, né? Da DCD Combustíveis aí. Então, basicamente, você vai arbitrar, ó, para mobilização levou 5 dias, uma semana, ó. A reunião inicial só foi num dia lá determinado, né? Já no início da segunda semana. Então você vai alimentando aqui, lembrando que o software faz isso automaticamente, né? E vai alimentando aqui, fazendo um somatório, ó, de quantos dias cada etapa leva, né? E ele vai fazendo o somatório até o marco final aqui, que é o encerramento do contrato, que o projeto já foi feito, já foi aprovado pelo cliente, foi aprovado se é um projeto de energia, né? Pela concessionária de energia local, né? Depois de aprovado, aí você entra lá no sistema. Hoje em dia é tudo o sistema automático, né? O sistema automático, não, o sistema informático, né? Então, você imprime só depois que ele foi aprovado. Existem os carimbos virtuais. Inclusive, o carimbo virtual, eu sei que ainda antes de vender antes de a Enel assumir aqui em Goiás, eles têm um carimbo virtual, né? Aí eles utilizam inclusive um software de gerenciamento, né? Não necessariamente, ele não é o Project, né? Ele é um software igual aqui o do Senai, né? Ele é um software específico. E, por exemplo, dentro das habilidades, né? Dentro da programação dele, tinha lá na parte de aprovação que aí ele gerava o carimbo e esse carimbo ele tinha compatibilidade, já que muitos projetos, antes eles eram entregues ou em DWG, aí tem a questão aí de licença, né?
para evitar essa questão de pagar a licença, o pessoal só aceita só em PDF. Aí tem uma API que ela pega e coloca, imprime esse carimbo no PDF, igual aquele, não tem lá o site .gov, né? No .gov, por exemplo, você pode fazer uma assinatura digital. Não sei se vocês sabem, vocês podem, literalmente, antigamente você tinha que pagar um software aí, né? Ou fazer uma assinatura digital aí no cartório aí, por exemplo, né? Hoje em dia não, qualquer cidadão você acessa lá o seu portal do .gov, inclusive você assina digitalmente um projeto ou um formulário, né? Tem muito professor do presencial, né, que faz isso, né? Ele, em vez dele assinar de próprio punho, ele entra lá no site do .gov dele e coloca, né, faz a assinatura ali, porque tem fé pública, né? Então é isso, pessoal. Esse basicamente é você determinar aí quando, aí depende, né? Aí é o seu projeto, né? Aí você vai arbitrar, não precisa necessariamente levar o tempo que eu coloquei aqui, né? O que eu coloquei aqui é só um exemplo aqui, ó. Igual que a elaboração de plantas de força, né? Aterramento, SPDA, iluminação, ó. Isso daqui eu coloquei praticamente, ó, 2 semanas, mas na verdade. É muito mais, viu? Pode ser rápido, porque hoje a gente tem os softwares, né? Mas geralmente é muito mais. Aí, ainda mais stand de projeto, ó, planta de força, né? Aterramento, SPDA, iluminação, às vezes é a iluminação de emergência também, né? Ele geralmente, quando é uma empresa e está contemplado, né? Tem a iluminação de emergência e tem o projeto ali, né? Na parte ali de combate a incêndio, né? Que você mostra o local para onde o pessoal, no caso de um incêndio, né? Vai fazer o quê? A fuga, né? Para o ambiente. Aí no projeto o pessoal coloca geralmente quando é uma porta com aquela de folha assim de abertura, né? Geralmente essa porta ela tem que ter uma abertura para fora do ambiente, né? Porque se ela tiver uma abertura para dentro, o pessoal ali, né, ali, né, como se diz, no calor ali da emoção, tenta empurrar a porta, mas na verdade ela abre, né, ela abre você puxando ela para dentro, né? Então você tem que deixar ela o mais fácil aí na hora do incêndio aí, que às vezes, né, que geralmente a gente fica apavorado, né? Aí tem esses critérios também, né? Então é isso. Isso aqui é mais light. Aí a próxima aula, que literalmente é a última atividade, que é a atividade 5, aí sim nós teremos cálculo, tá bom? É isso, pauleira. Vixe, o Gilberteiras Dance aí, ele não. O Gilberto caiu, professor. Dele Ele mandou mensagem caiu. para mim aqui no decorrer da aula. Ele Foi, caiu. mas Ele não ele deu conta. falou mesmo. Tava, parece que o sinal estava ruim lá no telefone dele. Não, de boa. Não, de boa. Mas a gente já tá gravado aqui e até amanhã vai estar disponível para vocês, tá bom? Tá certo. Pois é, professor. Eu tinha mandado essa atividade de hoje, assim como eu mandei a primeira. Uhum, Eu fui fazendo dentro do meu entendimento, né? Mas ficou bem assim, como se fosse uma simulação, ficou bem limitado. E depois eu baixei o arquivo que o senhor deixou na nossa área lá com material didático, uhum. e realmente do senhor tá diferente do meu. Vou tentar Isso. ajustar de novo. Não, mas é para Tanto- estar diferente mesmo. É porque Não, tá é o seu certo. projeto. Né? Mas Tranquilo? assim, eu estou É só tentando uma fazer referência para você ver como é que ele é feito, né? Como é que como é que tem que porque ser elaborado o porque documento, né? geralmente é o software que vai fazer isso. Ele vai fazer isso Aham, automático, porque aí ele vai ver se tem mobilização, qual a equipe que está ali para mobilizar. Aí ele faz isso em tempo real. Se você for fazer na certo. mão, é igual o de gestão. Vocês vão ver a gestão da manutenção, o tanto que é hardcore a tarefa lá. Tá Aí eu estou certo. tentando simplificá-la o melhor possível para, né, Não, para tem que dar o deixar mínimo de difícil para trabalho, aprender. não, o mínimo de trabalho para dar um maior entendimento, né? Que aí Tá certo. é o melhor para gente. Tá Então joia. é Aí isso, eu estou o tentando, professor, fazer da Paulo. maneira, essa Vou parar a primeira forma. gravação aqui, tá?
Mas você pode continuar perguntando aí. Vou só Tá parar aqui a certo. gravação para renderizar. Tá? Nessa próxima semana agora, eu vou tentar revisar tanto a atividade 1 quanto a 2,